Metrópolis entrevista o delegado da Polícia Federal, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. Como vai, delegado? Muito prazer em recebê-lo aqui no Metrópolis. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa poder estar aqui e compartilhar as nossas experiências lá na região amazônica. É isso aí. Delegado, está sendo travado em Brasília. Na verdade, essa discussão ela permeia todo o Brasil, mas o foco é Brasília, né? Uma discussão acirradíssima sobre a questão do marco temporal, que vai determinar aí o futuro das demarcações de terras indígenas no país. Do seu ponto de vista e do ponto de vista ambiental, já que o senhor também é doutor em ciências ambientais, o que seria melhor para o Brasil? Qual o seu posicionamento sobre esse tema? Olha, eu acho que nessas questões de meio ambiente, nós temos que sempre ter uma visão científica, né? Não, devemos afastar questões ideológicas quando se analisa meio ambiente, quando se analisa a questão indígena, e temos que buscar critérios científicos, porque meio ambiente, e se diz muito por aí, que é uma pauta de esquerda. Não, meio ambiente tem que ser pauta de esquerda, de direita tem que ser uma pauta de país. Então, dito isso, né, nós temos que analisar objetivamente o que os índios significam para a Amazônia. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em Boa Vista e algumas vezes fui para Manaus de carro. São 800 quilômetros. E quando você sai de Boa Vista pela BR-174 e vai indo em direção a Manaus, você olha para os dois lados da estrada, depois que sai do cerrado, né? Porque, com incrível que pareça, Boa Vista fica no cerrado, mas depois começa a área que deveria ser floresta. E ela já está completamente arrasada. Né? Devastação dos dois lados, e você não vê plantação de nada. Então, outra parência tem que ser feita. Esse negócio que o agronegócio que destrói a Amazônia, alto lá. Isso tem que ser bem analisado. Vamos indo em direção a Manaus, e sabe quando você vai ver floresta de novo, selva, normalmente quando a gente entra na terra Waimiri-Atuari. Então, assim, os indígenas, sim, têm uma função importantíssima na proteção da floresta. Não quer dizer que, por causa disso, qualquer pessoa, qualquer grupo que se intitule indígena deva ser considerado como tal. Isso aí, a gente sabe que, em algumas situações, algumas pessoas mal intencionadas querem se fazer passar por indígenas ou por representantes de comunidades tradicionais. Tendo isso como norte, o marco temporal, eu acho que deve continuar o marco temporal previsto na Constituição. Não vejo por que a alteração. Porque o que se critica, né, é o exagero. Né? São pessoas que estão... E, sinceramente, eu já vi isso acontecer. Né? Pessoas que não têm, nunca tiveram origem indígena, tentando se fazer passar por indígena e atrapalhando os próprios indígenas. Né? Então, isso acontece. Agora, o marco temporal está previsto na Constituição. Não acho uma boa ideia mexer nisso, mas é uma opinião pessoal minha. Correto. O senhor é autor da queixa-crime que acabou levando à queda, indiretamente, mas levou à queda do ex-ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Na denúncia, o senhor acusa Salles, entre outros crimes, de advocacia administrativa em favor de madeireiras. Explica para a gente, para o nosso público, o que é advocacia administrativa, delegado? Isso é quando alguém patrocina, junto ao poder público, interesse privado. Está previsto no artigo 325 do Código Penal. E o que aconteceu lá? Abriu uma operação, um inquérito que foi instaurado em janeiro, em razão de uma diligência que aconteceu no dia 15 de novembro. E que, no desdobramento dessa diligência, se chegou àquela apreensão toda. E havia uma ilegalidade gritante, uma ilegalidade sob diversos aspectos, ambientais, fundiários, fraude nos processos. E nós tínhamos convicção disso, tanto que vários laudos foram emitidos nesse sentido, laudos muito bem feitos, laudos muito minuciosos. E, apesar disso, o ministro foi lá, o então ministro foi lá, analisou ali duas histórias de um universo de 70 mil e colocou em dúvida todo o trabalho que vinha sendo feito. Né? Ele deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, me citando nominalmente,
e questionando o trabalho que estava sendo realizado. Eu era superintendente, eu tinha a obrigação de defender o trabalho da Polícia Federal, até porque naquela ocasião eu tinha 50 homens, 50 policiais dentro da floresta, trabalhando, e imagina o desestímulo que seria se eu não falasse nada, né? Então eu fui, dei uma entrevista em seguida para a Folha de São Paulo, rebati tudo aquilo, e na semana seguinte ele foi novamente, e junto com esse grupo de madeireiros ilegais, apresentou dezenas de caixas de documentação que, segundo ele, atestariam a legalidade daquela extração daquela madeira. E ele alardeou que em uma semana a Polícia Federal daria uma resposta, sem combinar nada com a gente. Então, essa reunião foi numa quarta-feira, não tinha avião, foi de barco, eu recebi no sábado, trabalhamos o final de semana todo. E quando eu vi aquela documentação, eu pensei, isso aqui é grave demais. É a prova da fraude está aqui na minha frente. Eu não sei por que me entregaram isso. Assim, eu levaria 6 meses para conseguir aquilo, talvez. E era uma fraude e até difícil de explicar, porque ela é tão bizarra. Mas, em linhas gerais, é o seguinte: em 1986, o governo do Pará criou um assentamento chamado Trairão. Numa determinada região, fez a licitação, algumas pessoas adquiriram terras lá, mas não puderam ser assentadas. Por quê? O assentamento foi feito sobre terras da União. O INCRA e a FUNAI se mobilizaram e isso não aconteceu. Passados 32 anos, o governo Pará falou assim, vamos consertar essa injustiça, vamos dar um outro pedaço de terra para essas pessoas. Razoável, né? Parece justo. Se a pessoa adquiriu lá em 1986, não conseguiu ser assentada, estava de boa fé, ou ela recebe dinheiro de volta, ou um outro pedaço de terra. Só que, e aí tem um contrato de permuta. Só que quem comprou foi o Nelson. E a permuta é com a Joana. Só que o Nelson não está no contrato. Você está entendendo? Como tu pode ter uma permuta ou uma compra e venda com uma parte só? Não dá. E era esse, um contrato de permuta em que o dono do bem permutado não assinou. Só que quando isso é publicado no Diário Oficial, e aí quem recebe o bem é a Joana, aí dá a entender de que foi Joana que comprou lá em 1986. Dá uma chancela de legalidade, né? Exatamente, no Diário Oficial, porque esses meandros estão dentro de um processo administrativo que ninguém tem acesso, apesar de ser público. E, aliás, esse é o grande problema hoje na Amazônia, eu diria, que é a falta de publicidade dos atos públicos. A gente ninguém consegue ter acesso aos processos administrativos que autorizam o desmatamento. Hoje não se tem mais acesso ao sistema de controle da madeira da Amazônia, que era o SISDOF, Sinaflor. Desde março, a Polícia Federal não tem mais acesso, a Receita Federal não tem mais acesso, ninguém mais tem acesso, muito mal o IBAMA. Então, esse cenário todo, quando eu recebi essa documentação, pensei, aí já ultrapassou. O discurso já era muito ruim, muito suspeito, mas isso aqui é a prova cabal de que está ocorrendo outros crimes por parte do então ministro. E foi por isso que, nesse dia mesmo, nesse sábado, eu comecei a redigir. Além de promover o interesse privado, né, o interesse de madeireiras, utilizando-se de uma função pública, né, que é a advocacia administrativa, que o senhor nos explicou, o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, está sendo investigado também por crimes como formação de quadrilha e obstrução de fiscalização ambiental. Afinal de contas, delegado, nós tínhamos na pasta do meio ambiente um aliado do meio ambiente ou nós tínhamos um cúmplice de organizações criminosas que atuavam no Amazonas? Olha, com certeza um inimigo do meio ambiente. Com certeza. Porque as coisas não fazem... As medidas não faziam o menor sentido. Um exemplo, o IBAMA foi desarticulado. Claro, qualquer instituição está sujeita a críticas. O tipo de ação pode ser alterado, ajustado, mas não se pode tirar uma instituição da importância do IBAMA do cenário de uma Amazônia que está sofrendo ataques o tempo todo. O IBAMA, que sempre foi um parceiro de primeira hora da Polícia Federal no combate aos crimes ambientais, deixou de participar das operações. Isso, desde o início, houve uma redução e praticamente sumiu. E, no final, na Andro Antos, já estavam se cogitando em questionar os laudos, mandar os laudos da Polícia Federal para o IBAMA questionar. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
né? E é claro que nenhum servidor do IBAMA se prestou a esse papel, que seria criminoso, porque estaria voltado também para patrocínio de interesse privado. Não é que o trabalho, qualquer trabalho policial ou de fiscalização, não esteja sujeito à crítica, mas a crítica tem que ser feita de forma científica e jurídica e pelos agentes certos, pelos advogados, pelos peritos contratados pela defesa, esses que devem fazer os apontamentos. Ao fim das contas, o Ricardo Salles acabou pondo em prática uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, que era acabar com o que ele chamava de indústria da multa, né, nessa questão ambiental. Afinal de contas, há multas de mais ou multas de menos contra os criminosos do meio ambiente? Eu acho o seguinte, primeiro, multa de mais nunca houve, porque, na verdade, menos de 1% das multas que são pagas. E segundo, se funcionasse, o desmatamento já estava resolvido. Não é que a multa não resolva. A multa no Brasil, do jeito que é feita, só paga quem quer, né? Essas empresas, por exemplo, lá do Pará mesmo, dessa operação, elas têm uma folha corrida de multa e de inquéritos enorme, né? É um verdadeiro serial killer do meio ambiente, aquela empresa. Mas, se nós pegarmos também a legislação ambiental, ela é extremamente leniente com o infrator. E existe uma coisa que veio do direito alemão que diz assim, a proibição da proteção insuficiente. Ou seja, existe um bem jurídico previsto constitucionalmente em que o arcabouço legal não prevê uma sanção suficiente para desestimular a prática daquele crime. E aí, na verdade, isso que acontece. Nunca teve multa demais. O que acontece, na verdade, é uma completa impunidade, quase completa impunidade dos criminosos. Em comemoração aos 100 dias de governo Bolsonaro, na presidência, né, o governo acabou baixando uma medida que aumentou a burocracia para que os fiscais possam aplicar multas ambientais. As infrações passaram a ter que passar por núcleos de conciliação, e esses núcleos de conciliação podem confirmar ou simplesmente anular as multas aplicadas. E logo em seguida, né, não o suficiente, logo em seguida, o ex-ministro Salles, ele determinou que os fiscais eles precisam de autorização de seus superiores hierárquicos para poder autuar os criminosos. Ou seja, essas pessoas a quem cumpre fiscalizar o meio ambiente, elas precisam agora de uma licença para cumprir a sua obrigação, que é autuar. O senhor acha que essas medidas deram força às ilegalidades? Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Porque o IBAMA tinha um papel muito importante de contenção, mesmo com a multa não tendo essa efetividade em termos de pagamento, mas existiam apreensões, destruição de maquinário, que está previsto na lei, também pode ser feito, embargos, e tudo isso deixou de acontecer por conta dessas amarras que se colocou sobre os servidores do IBAMA. Isso piorou muito. Isso foi assim, a pá de cal. Já estava muito ruim, mas isso daí tirou completamente o IBAMA do tabuleiro da Amazônia. O senhor foi o responsável pela maior apreensão de madeira ilegal no Brasil. Esse fato foi destaque, inclusive, no noticiário internacional, né? E alguns países, até como os Estados Unidos, se disponibilizaram a ajudar com provas. Como é que o senhor chegou até esse crime? Bem, isso é uma história interessante, porque quando eu cheguei na Amazônia, em 2011, eu fui como voluntário, porque eu queria fazer alguma coisa para impedir esse processo de destruição. E eu cheguei em Roraima, o desmatamento tinha aumentado 363%. E eu pensei, acho que não tem jeito, acho que a Amazônia vai acabar mesmo, porque a situação está de uma forma fora de controle. Mas, mesmo assim, eu pensei, não, vamos continuar e vamos atrapalhar no que for possível. E nessa luta, que aparentemente inglória, nós conseguimos desenvolver uma expertise e entender como funciona o desmatamento, né? Nós percebemos, por exemplo, que, ao contrário do que é consenso em artigos científicos e na imprensa, não é o agronegócio que está destruindo a Amazônia hoje. Essa dinâmica foi verdadeira, década de 80, década de 90, início dos anos 2000, mas com o aumento da madeira no mercado internacional, em razão do colapso da produção do Sudeste Asiático, a madeira começou a valer muito e aumentou a pressão sobre a madeira da Amazônia. Começou a ser muito lucrativo tirar a madeira da Amazônia. Então, começamos a correr atrás, e um salto enorme
que foi dado, isso tem mais ou menos 2 anos, foi a aquisição do sistema de satélite Planet, que nos dá uma imagem de alta resolução temporal, ou seja, nós temos imagens de ontem, da Amazônia inteira. Então, esses satélites detectaram uma movimentação incomum de balsas no Rio Mamuru, no Rio Madeira, naquela região, no final do ano passado. E no dia 15 de novembro, tinha uma equipe da Polícia Federal que estava lá, da aviação, que iria levar que levou uma equipe nossa para o sul do estado para ajudar na segurança das eleições. Eu cheguei para o comandante e perguntei, não tem como levar mais um policial e vocês sobrevoarem aquele giro lá que os satélites apontaram? Ele, não, tudo bem, foi mais um policial, fotografou e confirmou. Várias balsas carregadas de madeira. Despachei uma equipe, abordaram a balsa, 2 dias depois. E essa balsa não era, como eu imaginava, de madeira do Amazonas. Era madeira do Pará, que ali faz divisa, e por uma questão de geografia dos rios, estava passando pelo Amazonas para depois retornar para o Pará. E aí, quando nós puxamos o fio, não havia documentos todos falsos do DOF, que na verdade é Guia Florestal no Pará, o que estava na guia não condizia com o que estava sendo transportado, era fraude. E como começamos a puxar o fio a partir desse primeiro flagrante, com auxílio também das imagens de satélite, que mostravam pontos de desmatamento, nós chegamos a essa quantidade inacreditável de madeira, 226 mil metros cúbicos. É uma enormidade. Uhum. Mas foi graças à tecnologia. E se alguma coisa pode salvar a Amazônia, é a ciência e a tecnologia. Quando eu cheguei em 2011, o meu sofrimento era, nós não temos tecnologia para enfrentar isso. Hoje nós temos. Tecnologia, expertise, falta querer fazer. Logo após essa mega apreensão, o ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, ele viajou para o norte do país para se reunir com madeireiros que foram autuados e com políticos da região. Não foi estranho ver um ministro de Estado sair de Brasília exatamente para checar pessoalmente o trabalho de fiscais e fazer a defesa, não dos fiscais, mas das madeireiras autuadas? Não foi estranho isso? Muito estranho. Mais estranho ainda porque nós entregamos, quando soubemos, porque houve muita movimentação política, senadores, inclusive senador de Santa Catarina, interessado, senadores do Pará, pressionando o governo, nós encaminhamos os laudos para o Ministério do Meio Ambiente. Então, o ministro tinha consciência exata dos laudos, que mostravam claramente as ilegalidades. E mesmo assim, ele deu aquela entrevista para o Estado de São Paulo questionando, e mesmo assim ele foi lá e conduziu aquela reunião toda, que todas aquelas pessoas que estavam na reunião são pessoas comprometidas com a fraude, com a grilagem de terras. Né? E a grilagem de terras é uma realidade na Amazônia inteira. Se a gente pegar aí a madeira que é produzida na Amazônia, eu diria que, sem medo de errar, 99% é ilegal. 99%. Por que é ilegal? Porque quem quer trabalhar certo não consegue competir com a organização criminosa que está lá agora. Não tem como competir. A organização criminosa tem pessoas até do tráfico de drogas, com vários processos de tráfico de drogas, está indo para a madeira, porque o lucro da madeira está imenso. Como que um empreendedor... E eu acho que a madeira pode ser uma fonte de riqueza para a Amazônia. Não é deixar a Amazônia intocada, não. Não destruir um patrimônio de forma imprevidente, como nós estamos fazendo hoje. E é isso que está acontecendo. Da madeira no Brasil, que é retirada no Brasil, se aproveita apenas 25% da tora, porque não se investe em tecnologia para aproveitar. Porque aproveitar está tirando de terra pública. É de graça. Não pagam energia elétrica. O segundo principal insumo da madeira é a energia elétrica. Não pagam. É furto de energia, em 99% dos casos. Eu mandei um ofício para a Amazonas Energia, perguntando quantas unidades consumidoras tem de madeira, de indústria madeireira. 19.700. Qual a dívida? 20 milhões de reais. 69 liminares da Justiça Estadual garantindo que a energia não fosse cortada. Fizemos um flagrante em uma dessas madeireiras e encontramos não só furto de energia, como tinha um transformador da rede dentro da madeireira. Ou seja, como que alguém que trabalha dentro da legalidade vai competir? Direito trabalhista, contratação, não existe. E o que isso gera? Um derrame de madeira brasileira nos Estados Unidos e na Europa. Então, nos Estados Unidos, o IP brasileiro, que é uma das madeiras mais valiosas que existe, está sendo vendido a preço de compensado, de pinos. E na Europa, é vendido a preço de eucalipto. E eu falei
para os embaixadores europeus, numa reunião que houve lá em Manaus, promovida pelo vice-presidente da República, estava presente também a ministra da Agricultura, e eu falei para os embaixadores, vocês nunca acharam estranho, vocês estão comprando eucalipto pelo mesmo preço de IP pelo mesmo preço de eucalipto? O eucalipto leva 5 anos para se formar, o IP leva 400. E isso é um detalhe, né? Porque as árvores da Amazônia, essa maçaranduba que a gente compra aqui no Rio de Janeiro para fazer o nosso telhado, ela leva de 200 a 1.400 anos para se formar. Ou seja, não é um recurso tão renovável assim. Nós podemos gerenciar isso, por quê? Tem um manejo florestal, a Amazônia é imensa, podemos gerenciar, mas não da forma como estamos fazendo. Porque dizem, né, que os indígenas vendiam o pau-brasil a preço vil, trocando por espelhinho, por ferramentas. Eu nem acho que eles estavam fazendo um negócio tão ruim, porque a diferença tecnológica é justificável. Agora, hoje, certamente, nós estamos fazendo um péssimo negócio. Por quê? Nós vendemos por preço ridículo nossa madeira para o exterior. E quem ganha, quem lucra, é uma organização criminosa. E os países... Desculpa. Mas não faltam grupos políticos e grupos econômicos que saem em defesa desses grupos, alegando que eles empregam a população da Amazônia, a população do norte do país, que eles dão emprego. Mas, pelo que o senhor está nos contando aí, não são empresas, são organizações criminosas, assim como o PCC, assim como o Comando Vermelho, também são organizações criminosas que empregam também uma mão de obra ali, mas estão explorando uma atividade criminosa, é isso? É exatamente isso. Bandido é bandido. E sabe onde que essas empresas estão gerando emprego? Na Europa. Na Europa estão gerando emprego. Sabe por quê? O beneficiamento que se faz no Brasil é um beneficiamento primário. Quando chega na Europa, viram móveis de alto luxo, vira deck, agrega valor. Então, assim, está gerando emprego na Europa. E isso mostra a hipocrisia dos europeus. Por quê? O Regulamento Europeu 910, de 2000, que trata da importação de madeira, é extremamente leniente, permissivo em relação à rastreabilidade da madeira. O importador só tem que declarar de quem comprou, na primeira vez que importa, não tem controle sobre de onde foi retirado, nada. Quando a gente compara com o Regulamento 1765, de 2010, que trata da importação de carne bovina, aí são quase 200 artigos, a palavra rotulagem vem escrita 35 vezes, o gado recebe brinco no pasto, depois tem que ter passaporte, para entrar na Europa tem que ter passaporte. Ou seja, uma cadeia de custódia rigorosa. Pode estar certo, tudo bem. Agora, por que não faz isso com a madeira? Sabe por que não fazem? Porque a nossa madeira entra na economia europeia como insumo para a economia deles. Ao passo que os nossos produtos agropecuários entram como concorrência. Agora, é um péssimo negócio para os agricultores e pecuaristas brasileiros colarem um madeireiro ilegal. Porque para os madeireiros é ótimo, os ilegais, ficar escondido atrás de uma atividade ilícita. E o que eles contribuem para o PIB é coisa ínfima. A madeira brasileira que tem representatividade no nosso PIB é a madeira plantada, eucalipto e pinos. Isso tem representatividade, isso que deve continuar. Essa é a madeira contrabandeada, né, delegado? Agora, quando o senhor ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Salles passou a atacar o senhor nos meios de comunicação. Numa entrevista à Rádio Jovem Pan, o Ricardo Salles acusou o senhor de ser militante da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e disse que o senhor somente o denunciou por interesse político. Aí eu pergunto, ao fazer a denúncia contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o senhor visava o cargo dele? Claro que não. É simples, porque falar a verdade é tranquilo, porque as coisas, né, se encaixam perfeitamente. Esse inquérito eu instaurei em janeiro. Como que eu ia imaginar que um louco, ministro do Meio Ambiente, ia entrar no meio de uma investigação para defender madeira? Isso nem nos meus piores pesadelos. Eu não poderia prever um negócio desse. Ele que entrou numa investigação que eu já estava presidindo desde muito antes. E outra coisa, eu trabalho assim, fazendo esse tipo de operação, desde 2011. Simples, só botar meu nome no Google que vai ver na pesquisa. Está lá, Operação Salmo, em 2011. Operação Ferro e Fogo, no Maranhão. Operação Arquimedes, no Amazonas, assim que cheguei em 2017. Falando as principais, tem muitas outras. E antes disso, no governo do anterior,
do outro partido, em 2006, eu fiz uma operação no Rio de Janeiro, foi a maior operação de combate à corrupção ambiental fora da Amazônia Legal, em 2006. Então, é um argumento que... E o senhor nunca tinha sofrido represálias em outros governos, como o senhor sentiu neste governo? Sempre houve algum tipo de reação, sempre. Nunca foi tranquilo, mas piorou muito e muito nesse governo, sem sombra de dúvida. Mas o senhor já foi sondado também para ocupar a pasta do meio ambiente. Por que você acha que foi preterido pelo presidente Bolsonaro? Basicamente porque eu discordei dele de praticamente tudo. Mas tivemos uma boa conversa, mas assim, eu discordei. Tivemos uma conversa agradável, eu expliquei para ele como eu pensava. Quais foram as maiores divergências de projetos para o meio ambiente entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Ele me perguntou se seria o que eu achava de sair do Acordo de Paris, por exemplo. Eu falei que é um péssimo negócio, nós não deveríamos fazer isso. Né? Por exemplo. Mas alguma outra podemos criticar o Acordo de Paris? Podemos, mas não assim, não sair. Criticar, sim, alguns pontos, mas não sair. Que outros pontos, além do Acordo de Paris, o Acordo do Clima? Tem muito tempo essa conversa, mas eu me lembro, por exemplo, de que sobre o IBAMA, o IBAMA sempre foi uma preocupação do excesso de multa, mas o IBAMA está multando quem tem que ser multado. Podemos, assim, melhorar a forma, criar mais mecanismos de controle, mas sem tirar a autonomia do servidor. Né? Criar mecanismos de controle em que sentido? Por exemplo, vai a destruição de um maquinário. Isso era uma coisa que ele falou assim, vai lá e destrói tudo. Vamos fazer, então, um termo de destruição mais pormenorizado, né? Para que a pessoa depois possa, se for o caso, ser indenizada. Mas essa destruição tem que acontecer, porque tem lugar que não dá para você retirar. E está dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, está dentro de uma terra indígena. Um lugar enorme. Se você não tirar, essa máquina vai estar sendo usada outro dia em outro lugar. Então, houve divergências grandes em termos de meio ambiente. Eu acredito que foi por isso. O senhor me disse que saiu em 2011 para morar no Amazonas com o intuito de colaborar para a preservação do meio ambiente, não é isso? Como o senhor gosta de usar uma frase, ser a mosca na sopa, né? Ser aquele que incomoda os criminosos do meio ambiente. Aí eu pergunto, tem valido a pena? Como delegado, o senhor consegue cumprir essa missão? Ou o senhor acha que o seu próximo passo será na política? O senhor pretende ingressar na política para seguir com essa missão? Olha, eu me senti um pouco como aquele garotinho na beira da praia que está fazendo um castelo de areia e passa um grandalhão e pisa no castelo dele e vai embora. Então, assim, dá um pouco dessa sensação de limitação do nosso trabalho. Mas eu sou um policial, então eu teria muita dificuldade nessa... É um terreno completamente desconhecido para mim. Não vou dizer que nunca pensei no assunto, claro que sim, né? E não acho errado quem vai, porque eu acho que nós, brasileiros, temos um preconceito grande contra a política, e eu tenho também esse preconceito. Mas isso é errado, porque nós precisamos de boas pessoas na política. Né? Mas eu não sei se eu serviria esse... Eu sirvo o meu país, e isso, na época que houve essa conversa sobre o Ministério do Meio Ambiente, eu não queria sair da polícia de jeito nenhum, mas eu iria para ajudar. Numa outra ocasião também, eu fui sondado para ser presidente da FUNAI. Eu falei, olha, não é a minha intenção sair da polícia, mas se for para ajudar, eu vou. Então, eu sou movido pelo espírito público. Então, não sei. O senhor já foi sondado por algum partido político para se filiar? Não, nada disso. Eu estou investindo muito agora na parte acadêmica, estou escrevendo artigos e acho muito importante a gente transmitir esse conhecimento, porque o que eu vejo hoje é o seguinte: o brasileiro sabe muito pouco sobre a Amazônia. As pessoas não sabem o que está acontecendo lá, não sabem por que o desmatamento acontece. Mesmo a comunidade científica não sabe, e muito menos a comunidade internacional, que eu nem tenho certeza se é por desconhecimento ou uma fé, que a gente não quer ver o que está acontecendo. Mas eu acho que eu tenho uma função hoje, além do meu trabalho, de divulgar esse conhecimento, e isso pode ser uma coisa que eu colabore muito mais.
O senhor acredita que se os fiscais do meio ambiente, se os policiais federais que atuam junto ao meio ambiente fossem dotados da inamovabilidade, como são os juízes de direito, nós teríamos uma atuação mais independente, mais forte, mais firme contra os crimes ambientais e contra os criminosos que atuam, sejam eles políticos, sejam eles empresários, eu falo entre aspas, porque a gente está falando aqui de crime organizado e não de empresas legais. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas não só para aqueles que trabalham contra os crimes ambientais. Todos os policiais deveriam ser inamovíveis. Claro, nenhum direito absoluto. Se criasse, então, um conselho em que se desse ampla possibilidade de argumentação que aquele policial fosse removido e, principalmente, com motivação para isso. É preciso... A Polícia Federal, há muito tempo, precisa de uma lei orgânica, até hoje não existe. Então, essa independência que existe na Polícia Federal é uma independência forjada na cultura institucional e na alma dos policiais federais, que não se sujeitam, né, que resistem. Mas nós precisamos mais do que isso, porque os servidores acabam ficando expostos. Uhum. E acabam sendo retirados de cena quando não estão ali atuando em conivência ou em conveniência aos interesses de quem manda, não é isso? Exatamente. Porque as pessoas têm, a sociedade brasileira, de modo geral, tem uma certa tolerância com o crime ambiental. A verdade é essa. O carioca, o paulista, o brasileiro aqui da região sudeste, do litoral, gosta muito da Amazônia, né? Tomando um chopp, né? Olhando para a praia. Ele acha a Amazônia linda. Mas, assim, essa preocupação tão alardeada em redes sociais, ela não se traduz em efeito para a preservação da Amazônia. A gente não vê nada disso. O que é um problema, porque tem uma letra do Milton Nascimento que diz o seguinte: ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Bem lembrado. O senhor tem dito, delegado Saraiva, em entrevistas, que a principal arma contra os crimes ambientais são os processos administrativos. Aí eu pergunto, por que os processos administrativos? Pelo seguinte, excelente pergunta. Imagina uma empresa criminosa que tem uma loja que vende carros roubados, como se não fossem produtos de crime. O que essa empresa precisa? Ela precisa de um esquema lá no órgão estadual de trânsito para colar um documento daquele carro. E aí ela consegue vender, porque senão ninguém vai comprar um carro que não tem documento. É só você trocar carro por madeira e CRV, que é o documento de trânsito, por DOF, que é o documento de origem florestal. E é exatamente isso. Não se consegue exportar a madeira se ela não tiver o DOF. Não se consegue transitar livremente pelo território nacional se não tiver o DOF. Porque senão qualquer policial rodoviário, qualquer policial militar, o policial vai conseguir, se está sem DOF, está apreendido. Né? Então, se precisa do DOF. Mas como que surge esse DOF? O DOF surge dentro de um processo administrativo, que é o quê? Uma autorização para desmatamento ou para manejo florestal, e aí se diz, aqui nessa área tem 10 mil metros cúbicos de madeira, através de um inventário florestal. Isso entra como crédito no DOF. E esse DOF é utilizado para documentar a madeira. Só que se esse processo for fraudado, ele vai documentar a madeira e retirar de qualquer lugar. Terra indígena, unidade de conservação. Então, quando a gente volta no processo, olha o processo e vê os absurdos que a gente vê, que é o inventário florestal, que é a relação de madeiras, de árvores que tem no local. Tudo cópia de um processo para o outro. Quando a gente vê a declaração de ocupação da área, porque requisito básico para alguém vender madeira é ser dono da terra onde vai ser tirada a madeira, ter autorização do dono. E aí o sujeito diz, essa terra é minha, eu ocupo desde 2004, porque tem uma lei, 11.952, que diz que o produtor rural que ocupa a área diretamente, em data anterior a 22 de julho de 2008, receberá um título de propriedade. Então, ele faz essa alegação que a lei foi feita para beneficiar alguém que merece, e é um limite de 1.500 hectares, até 1.500 hectares. E o primeiro indício de fraude que você vê nesse processo, a área, 1.499, 1.498, é sempre no limite máximo. Aí você vai ver quem é aquela pessoa. Às vezes é piloto de avião, nunca pisou no local, médico. E tem um caso que é assim, emblemático, e não só, não, são vários. Assim. O sujeito declara que ocupa a área desde 2004. Você vai olhar a data de nascimento dele, 1996. Ele tinha 8 anos.
uma área de selva primária, nunca foi tocada. Ele nunca foi lá. Mas por que ele quer conseguir aquele processo para explorar aquela madeira ali? Ele nunca vai pisar ali para tirar aquela madeira, não. Ele só vai pegar aquele DOF e vai utilizar para esquentar a madeira que ele tira da terra indígena, que ele tira da unidade de conservação ou que ele tira de terras da União. Então, por que a madeira é ilegal? Porque tem muita terra legalizada com madeira. Mas ninguém se interessa por comprar a madeira dessa terra legalizada. Você pode pegar de graça da terra da União. Então, o que se precisa é um rigor maior no exame desses processos administrativos? É isso que está faltando? Olha, o Pará é o estado que historicamente mais desmata. Vai de 25% a 50% do desmatamento total da Amazônia. O Pará nem processo administrativo tem. O Pará não está nem no Sistema Nacional de Madeira, de controle da madeira. Pará e Mato Grosso. Então, assim, não é nem um rigor maior, não. É preciso algum rigor. E o que poderia ser feito? O estado que mais desmatou vai receber uma auditoria nos seus processos de autorização. Porque uma das grandes tragédias do meio ambiente brasileiro aconteceu em 2011, com a Lei Complementar 140, que passou da União para os estados a atribuição, a competência para aprovar planos de manejo e autorização de desmatamento. Não que fosse perfeito com a União, longe disso, mas ficou muito pior. Muito pior. Quais são? A gente está falando aqui de empresas, não empresas, vou repetir, mas organizações criminosas. São empresas envolvidas em extração ilegal e no contrabando de madeiras. Que empresas são essas? A gente pode dar nome aos bois? A gente fala tanto que o brasileiro desconhece a situação da Amazônia, mas a gente também desconhece quem são essas empresas. O senhor pode dar nome aos bois? Posso. Rondobel, TradeLink. Lá de Roraima, todas. E eu falo todas com tranquilidade, porque se alguém me processar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, na minha defesa, pedir um processo administrativo. Eu vou querer olhar o processo administrativo para me defender. E aí, vão acabar presos. Uhum. E tem outra coisa. Esse inventário florestal, ele é assinado por um profissional que é um engenheiro. E o CREA, para que serve o CREA, afinal de contas? Porque o CREA sai dando a ART, que é... A ART é a autorização... Não, a anotação de responsabilidade técnica. E não faz controle nenhum. Um estado do tamanho do Amazonas, mais ou menos 10 engenheiros, dominavam o mercado inteiro, com todos os inventários. Não dá, é impossível. Quem já fez um inventário florestal, já participei de um... É um negócio, um trabalho brutal. Não dá para alguém gerenciar 50, 100 planos de manejo, sendo que 5 deles foram presos na primeira fase da operação. Mas o CREA sai autorizando todo mundo, o tempo todo. Então e tem responsabilidade também do Poder Judiciário. É preciso uma resposta mais célere. Eu já vi várias operações que acaba que prescreve, a prova está ali e prescreve, porque tantos recursos, tanta morosidade. É um problema sistêmico, né, delegado? É um problema sistêmico. A polícia é uma partezinha da solução. Como um prédio pegando fogo. Os bombeiros vão lá e vão apagar o fogo. Mas quem vai reconstruir o prédio? Certamente não serão os bombeiros. E o melhor é que o prédio sequer pegasse fogo, né? É possível que grandes organizações criminosas atuem tanto tempo e faturem tanto dinheiro às custas da floresta amazônica sem o conhecimento, sem a conivência, eu diria mais, de agentes públicos, sejam eles fiscais, policiais, políticos, ministro do meio ambiente? É possível que estejam todos cegos? Não, não é possível. Uma característica das organizações criminosas, isso está lá na Convenção de Palermo, é a infiltração nas instituições públicas. E isso, para mim, é muito nítido em relação a essa organização que extrai a madeira ilegal do Brasil. Muito nítido. Para você ter uma ideia, teve um juiz lá no Pará, e olha que essa operação estava tramitando na Justiça Federal do Amazonas. A Justiça do Pará não tem nada a ver com isso. Ele deu uma liminar com multa de R$200 mil por dia em um habeas corpus, estando de férias, para eu devolver a madeira e o maquinário. Eu não devolvi. Mas olha o nível de pressão. E como se consegue um negócio desse, uma decisão dessa? Né? Delegado, o caminho mais eficaz para sufocar o crime organizado é
a gente ouve falar que é seguir o dinheiro, né? Cortar as fontes de financiamento. Isso é o que dizem os especialistas. Onde é que estão as decisões judiciais de bloqueio de bens, de bloqueio de valores, em nome dessas organizações criminosas? A gente se pergunta para onde vai esse dinheiro sujo das madeireiras, né? Por que não se segue o rastro desse dinheiro? Olha, é muita morosidade. É muita morosidade. Por exemplo, a Operação Androantos está lá no TRF1, esperando que se decida qual o juiz competente, do Amazonas ou do Pará. Meses. É muita morosidade, não dá. Se você parar para pensar, o crime é uma empresa, entre aspas, extremamente eficiente. É o capitalismo à 10ª potência e que ainda tem como punição a morte. E as instituições públicas incumbidas do combate estão presas numa burocracia infindável, que você tem que brigar para trabalhar. Uma vez, eu entrei no gabinete de uma juíza para despachar sobre uma operação tem muito tempo. E ela falou, já vem vocês de novo com essas operações. Como se eu estivesse pedindo uma coisa pessoal para mim. Como se não desse trabalho para mim também. Então, a gente esbarra numa falta de comprometimento de muitas pessoas em muitos cargos-chave. O sujeito que entra para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, ele não pode ser covarde, ele não pode ser preguiçoso. Vai arrumar outro emprego, sai, para de pelo menos atrapalhar. Tem que ser a mosca, né? Tem que ser a mosca. E tem que ser otimista demais. Delegado Alexandre Saraiva, muito obrigada pela participação hoje no Metrópolis Entrevista. Estamos aqui de portas abertas, sempre que o senhor desejar falar, nos contar mais sobre o meio ambiente e a sua luta. Muito obrigado, Raquel. Agradeço demais o convite, a possibilidade de esclarecer essas questões e divulgar essas experiências que eu tive lá na Amazônia e que realmente eu acho que se eu não falar, eu morro. Isso é câncer, né? Porque eu não posso guardar isso sem falar. Muito obrigado. Obrigada. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.